Observem bem o que o prefeito Sebastião Melo falou na sua cerimônia de posse, o seu discurso de posse na sessão plenária. Vamos escutar. Forjado na luta popular, forjado na luta democrática e na luta advocatícia, a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, dizendo que não acredita na democracia liberal, ele não pode ser processado, porque isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor maior. E a liberdade de expressão, ela me dá condições até de falar as besteiras que eu quero falar, e a legislação infraconstitucional, quando você faz isso, tem remédio para isso. Eu estou dizendo isso porque aqui tem coisas que precisam ser dito. Uma cidade democrática é aquela que respeita a sua pluralidade. Porque, para mim, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Eu não sei qual é a parte pior da fala do Sebastião Melo, se é ele dizer que defender a ditadura é liberdade de expressão, ou se é ele querer equiparar a defesa da ditadura da defesa do comunismo e da defesa do socialismo. Eu não sei qual das duas partes é a pior. A segunda talvez tenha um pouquinho de má fé, mas também um pano de fundo de burrice gigantesca. Agora, a primeira nós estamos vivendo num país que teve aquele fatídico capítulo do Monark no Flow, com a omissão de Kim Kataguiri, que defendeu, então, um partido nazista, a liberdade de se ter e se defender um partido nazista. Tivemos agora há poucos dias o 38ão, o influencer 38ão, falando que achava que a abolição da escravatura tinha sido um erro. Inclusive, eu dei a minha resposta para ele, que foi para o canal do Fabrício Rinaldi, que viralizou de uma forma incrível. Agora tem até outros historiadores que estão fazendo resposta também. E aí a gente chega, só para ilustrar alguns pontos, a gente chega à posse do prefeito de Porto Alegre, este mesmo prefeito que está assumindo a cidade pelo segundo mandato, e no dia da sua posse Porto Alegre alaga novamente. No dia da sua posse, a sua cerimônia de posse tem que ser cancelada por falta de luz devido à falta de estrutura da cidade para suportar uma chuva. Pois é esse prefeito que vai, no seu discurso de posse, dizer que defender a ditadura é liberdade de expressão. Mas no final ainda diz, porque eu tenho que ter o direito de falar besteiras e o Estado democrático tem ferramentas, remédios para isso. Eu espero que esses remédios sejam aplicados no seu caso, prefeito. Eu espero que o senhor tome vergonha na cara, prefeito, e faça alguma coisa por essas famílias que passaram no mês de maio do ano passado a maior tragédia da história desse estado, que não foi só Porto Alegre, foi 80% do estado, mas com um problema gigantesco em Porto Alegre por falta total de manutenção no muro de contenção. Falta total de manutenção. Essa cidade que viu as suas famílias em tudo, absolutamente tudo. Casas de 2 andares que viram o piso do segundo andar, o chão do segundo andar ser tomado por meio metro de água no chão do segundo andar. E o senhor simplesmente vai, meio ao caos, ao atraso do seu discurso por conta do alagamento, ter a cara de pau, prefeito. A cara de pau de dizer que defender ditadura é defender liberdade de expressão. O senhor que já tem a cara de pau de ser um ultra-reacionário, de ser um fascista, de ser um bolsonarista, e de falar isso sem nenhum tipo de constrangimento. Aliás, o grande legado de Jair Bolsonaro com a sua saída foi deixar essa perda total da vergonha
desses extremistas, pois o senhor fala este absurdo. Porto Alegre não aguenta mais. Porto Alegre, sim, tem a sua culpa, os seus eleitores, porque tinham que escolher, talvez era uma escolha difícil, Sebastião Melo ou Maria do Rosário, né? Uma escolha difícil, fazendo menção àquela famosa frase daquele famoso jornal. Mas o senhor assumiu porque o senhor tinha a resposta para todos os problemas, e o senhor consegue, com um combo no primeiro dia, ter alagamento e um discurso que, vamos ser mais literais, quando o senhor diz que acha que defender a ditadura é liberdade de expressão, o senhor está defendendo quem defende a ditadura, o senhor está defendendo a ditadura também, prefeito. Também. Eu moro, vivo, eu resido no Rio de Janeiro há pouco mais de 2 anos, mas passei a minha vida inteira em Porto Alegre. Ou seja, mais de 45 anos em Porto Alegre. E eu nunca vi essa cidade ser governada desta forma. E olha que eu já vi gente muito asquerosa no comando dessa cidade. Mas nunca vi desta forma, com tamanha desfaçatez, com tamanha cara de pau, com tamanha falsidade e com tamanho reacionarismo. Espero que a gente não fique apenas naquela frase do tipo, a história nos contará, vão ver que eu estava do lado certo da história. Tem pessoas passando dificuldade, tem pessoas que ainda não se reconstruíram depois do que aconteceu. O governo Lula, sim, injetou dinheiro em todo o estado. O governo Lula financiou a reconstrução desse estado e o senhor, de forma criminosa, durante a campanha para a prefeitura, espalhando fake news, colocando não só a justificativa no colo do presidente Lula, como dizendo ainda que os recursos não estavam chegando. O senhor sabe que é mentira. O senhor já havia enfrentado na eleição anterior a Manuela Dávila, o senhor já tinha mentido que a população ia comer comida de cachorro, ia comer carne de cachorro. E o senhor, de novo, baseado em fake news, essas fake news que estão amarradas ao bolsonarismo, ou melhor, essas fake news que para o senhor, talvez, por que não, sejam também liberdade de expressão. Não é, prefeito Sebastião Melo?